Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos lá, hoje eu vou trocar uma ideia com vocês, o papo aqui é sério, sobre John Kennedy, o atacante do Fluminense, que está afastado por tempo indeterminado. Sabia dessa aí? Que o John Kennedy, inclusive, já foi ventilado por grande parte da torcida do São Paulo, mas isso aqui não é um vídeo de mercado da bola não, apesar de ter uma coisa assim pesadésima que eu vou falar do Pablo Maia, tá? Pablo Maia que não deve mais jogar esse ano, é isso que você ouviu. Tem também o quadro do Wellington aí, situação do Rodrigo Nestor, Zubeldia e o adeus, o goodbye. Tudo bem, não foi nada de Rames Rodrigues. O que é isso aí? Deixa eu trocar uma ideia com você então. Chega nesse like aí, posso contar com o seu likeão, o likeinho, o likeaço, né? Likeaço. E se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de ter você por aqui. Posso contar contigo? Se você percebeu que eu tô no estúdio do Tidico aqui hoje, já deixa o likeinho aí, valeu. Quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de PagBet. A PagBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue se divertir nos seus joguinhos e também nas apostas de futebol. É muito top. Na moral, a PagBet, você conta com suporte humanizado 24 horas. Você, na PagBet, você, por exemplo, tem o Aviator, que é um aviãozinho que ele vai subindo, você não pode deixar ele explodir. Se ele explodir, você perde. Agora, se você parar enquanto ele estiver subindo, você ganha. A PagBet, se você vai no primeiro comentário fixado aqui, você encontra o meu link lá para se cadastrar na PagBet. Olha que legal, você tá meio para baixo de grana. Você vai no primeiro comentário fixado, se cadastra, usa o meu link e você depositando a partir de R$ 1 já está dentro do game e consegue começar na PagBet. Top ou não é? Na PagBet, ganhou, tá pago. Valeu, meus amigos, tamo junto. Galera, é o seguinte, o São Paulo tem Pablo Maia. Vamos fazer aí começar o vídeo de baixo astral para depois ir subindo. Pablo Maia, a lesão, notícia que chega pra gente lá de dentro, é que lesão de coxa é seríssima. E o São Paulo talvez precise até submeter o menino à cirurgia, pode ser caso cirúrgico. E o São Paulo se reuniu, a cúpula diretiva se reuniu com o Zubeldia no gramado em um dos campos lá do treino, para poder trocar uma ideia sobre reposição de camisa 5 no elenco do São Paulo. Tá bom ou quer que põe água? Então, se estão falando em comprar um outro cara, é porque o Pablo Maia não deve mesmo jogar mais esse ano. Esse é o primeiro ponto desse problema do Pablo Maia. O segundo ponto, e o não menos importante e sério, é que ele não vai mais ser vendido agora no meio do ano machucado. Se for vendido, o São Paulo vai sucatear o cara, vender de muito barato, sabe? Então não compensa também. É um moleque de seleção brasileira que o Dorival já tinha sinalizado o São Paulo que ele estaria ali na seleção, na próxima copinha, e daria tudo certo. Aí o São Paulo perdeu o cara numa lesão que aparentemente foi de desgaste, sabe? Colocaram tanto o cara pra jogar sem ter um reserva, que aí o cara se desgastou até machucar. Eu não vou nem lembrar vocês que esse vídeo aqui é um vídeo pra cima, alto astral. Então eu não vou nem lembrar que tinha o Gabriel Neves, tinha o Yegson Mendes, tinha o Luan, contrataram o Luiz Gustavo e falaram, vamos mandar todo mundo embora e deixa o Pablo Maia. Não usaram o Luiz Gustavo porque ele se machucou, não usaram o Ibali da base, não usaram o Negruti da base, não usaram mais ninguém. Pablo Maia foi sobrecarregado, está machucado, a conta chegou. E a conta é nossa. E aqueles 100 milhões de reais que o São Paulo estava contando para vendê-lo por 20 milhões de euros, 25, aqueles 100 e poucos milhões, não vão chegar mais. Olha o tamanho do prejuízo. Um primeiro ponto aqui, na reposição, agora vindo a boa notícia, é que o Yegson Mendes não se adaptou no Elche. O Elche não vai exercer aquele, como que chama lá? Direito de compra, né? Não vai querer comprar o Yegson Mendes e o cara deve voltar para o São Paulo. O Zubeldia está sendo consultado para saber se ele vai querer usar o Yegson Mendes. Se ele quiser usar o Yegson Mendes, beleza, maravilha, muito que bem. Se ele não quiser usar, o São Paulo tem que comprar um volante. Olha que bobagem, que palhaçada. Então assim, é triste, o cenário é sério, ainda bem que o Bobadilha tá lá, Luiz Gustavo, e o Alisson jogou bem no último jogo, porque o quadro é pesado para um ano de Libertadores. Nós estamos sem o Pablo Maia, o melhor primeiro volante do futebol brasileiro. Parabéns aí aos envolvidos, tá? Parabéns diretoria, parabéns Carpini, parabéns a todos que optaram por ser amadores. Vocês foram amadores, vocês foram burros, e a burrice agora vai cobrar caro de todos vocês e de nós São Paulinos e do Pablo Maia, que assim, Pablo Maia coitado, nós aqui coitados, e vocês parabéns aí pelas escolhas tão bizonhas, tão
ridículas muitas vezes. O Rodrigo Nestor, São Paulo tenta recuperá-lo também para essa janela, para poder tentar vendê-lo. E aí tem também um caso curioso, que é o Nestor não jogou com o Carpini e agora não tem jogado com o Zubeldia. O jogo igual de ontem contra o Palmeiras foi icônico, né? Para fazer uma análise do futebol do Rodrigo Nestor. Porque o Nestor, o São Paulo tinha a substituição, o Zubeldia opta por não trocar num momento em que ele não tem Rato, Rames vem de contusão, Lucas está vindo de contusão, ninguém está pronto para jogar, o Zubeldia não coloca o Nestor no lugar do Luciano improvisado e dá sinais de que talvez o Nestor não seja para ele essa Coca-Cola toda, essa maravilha toda, e aí o São Paulo desvaloriza indiretamente, né, pela diretoria, mas o Zubeldia, que é o nosso técnico, desvaloriza o Nestor também, então passa a ser um problema que nós temos que nos ligar, ficar absolutamente atentos, porque pode ser que a janela de Nestor, Pablo Maia, Diego Costa, que seria uma coisa maravilhosa, pode acontecer de não ter vendas, porque nós fizemos aí um planejamento bastante incorreto e os caras estão ou machucados ou vindo de contusão seríssima. Problema. O Rames Rodrigues também é um caso para vir nessa etapa meio depressiva do vídeo. O Rames Rodrigues, ele, segundo o Zubeldia vai usar desde que ele queira, quando ele achar que é melhor para São Paulo, desde que o Rames encontre o seu melhor futebol. E isso tá gerando uma discussão muito grandiosa, né? Entre a mídia, a torcida, todo mundo discutindo a questão do Rames Rodrigues. O Zubeldia coloca o Rames para jogar contra o Palmeiras e o Rames entra parecendo, sim, uma tartaruga. Movimentação corporal, assim, bizarra para um atleta. Aquela movimentação corporal seria feia para um cara igual a mim, que vai fazer um teste de cardio para ver como é que tá o coração. Se eu correr daquele jeito, o médico me interna. Então não pode um atleta de alto nível, né, de alta performance, de explosão, que joga no São Paulo, entrar parecendo uma... Parece o que aquilo? Um cadáver? Parece o tio Paulo? Entrou o tio Paulo para jogar ontem. Então isso ficou muito feio pro Rames. Eu não tô aqui agora só criticando o Rames porque ele está vindo de contusão. Ele sempre demonstrou o interesse, pelo menos verbal, né, com as palavras, de jogar no São Paulo. Quem via os treinos na época do Carpini dizia que o Rames era um cara bom de grupo, que se empenhava no treino. E aí o Carpini acabou por colocar o Rames até que meio na pressão, mas o Rames ele estava respondendo na medida do possível, parecendo os outros caras do elenco. Na Colômbia joga muito, chega no São Paulo, parece o tio Paulo entrando, muito feio, muito esquisito de ver. E o Zubeldia não tem meias palavras, chegou e falou, vai jogar sim, não sei quantos minutos, isso aí depende do jogo, e eu vou colocar o melhor São Paulo em campo. Então o Rames, pelo que... bom entendedor, meia palavra basta. Vamos nos chamar de bons entendedores, por conhecermos o São Paulo desde que nós nascemos. O Rames está com um pé ou dois fora do São Paulo. As notícias que chegam também é que o São Paulo busca por um reforço, cereja do bolo, nível Rames e Lucas. Tem aí o Oscar. Não vou falar sobre o Oscar porque eu não sei ainda quem seria esse meia, mas o Oscar está disponível. Se fosse volante, nós já pensaríamos no... Apesar que o menino lá, o Jorginho do Arsenal, meio que, não vou não. O Casemiro poderia ser uma opção. Quando você pensa em lateral, tem o Alexandro, tem alguns nomes. É indiscutível que o nome de Oscar, ele surge sim entre essas possibilidades, mas não é assunto para agora. O assunto para agora é, o Rames deve ir embora do São Paulo. O Lucas Moura não pode mais se machucar se o Rames for embora. O Luciano não é meia. O Galopo não se encontra. O Rato está machucado. O Nestor não se encontra. Então o São Paulo, de novo, pode ter um problema que é crônico já na meiuca, onde ninguém parece dar certo. Desde Dani Alves, a Benítez, a Patrick e agora essa novela com 500 personagens multifacetados, onde ninguém consegue dar um sorriso e manter esse sorriso para a torcida tricolor quando joga na meia do São Paulo. É sim para se preocupar. Lado bom do vídeo aqui agora, o Wellington. Quem diria que o lado bom do vídeo é que temos o Alisson de volante. O Wellington não é séria a contusão e pode estar no próximo vídeo. Olha que eu não falo sempre pra vocês, as coisas mudam, não é? Olha como muda. O Alisson é importante hoje e o Wellington também. São Paulo, tá na hora de contratar 2 laterais esquerdos. O Wellington, apesar de hoje ser importante, hoje estar jogando um futebol um pouco mais arroz com feijão, mais corretinho com o Zubeldia, 2 jogos é pouco, tá um pouquinho mais corretinho, não dá também pra você contar com o Wellington, primeiro porque ele é sozinho na posição, segundo porque
Ele não quer renovar com o São Paulo. Então quando o São Paulo for comprar lateral, ou coloca o Patrick Lanza agora e o moleque sai voando, jogando muito, ou tem que comprar 2 laterais. Pra agora, pra próxima janela. Não é momento de brincar. Vamos pegar o Vitória fora, pegamos o Cobressal, beleza, ter o jogo da Copa do Brasil, que também é fora, mas é um time mais frágil, sensível, beleza. Depois, meu amigo, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, os mata-matas, não dá pra respirar, não dá pra brincar nenhum momento. Certo? Essas são as notícias de hoje. John Kennedy. John Kennedy? John Kennedy. Eu sabia que era Kennedy, agora John Kennedy é muito... o presidente americano. Vamos lamber o presidente... Para, John Kennedy. Tudo bem, é o nome do cabra aí também. Seja feliz, vai. O John Kennedy do Fluminense nasceu pro futebol, a sua primeira vitrine, aqui no interior paulista. E ele acaba indo pro Fluminense para ser banco do Germancano. Você fala, caramba, banco do Cano, tudo deve ser nada, né? Um jogadorzinho. Bobagem, baita jogador. Senhor jogador de bola. Um cara que, jovem, tem 21 anos, contrato até 2026. O John Kennedy é um menino que foi extremamente decisivo na Libertadores. Misteriosa que o Diniz ganhou. O Diniz ganhou a Libertadores, isso é um mistério, né? Mas ganhou a Libertadores. E aí o John Kennedy ele foi um dos protagonistas que fizeram aqueles gols decisivos nos momentos capitais onde o Fluminense mais precisava. O mundo girou, Fluminense com o melhor lateral esquerdo do Brasil, segundo o Marcelo, não é segundo o Juba não é segundo o Tidico, é segundo o Marcelo. O Fluminense tem no Alexander o melhor lateral esquerdo do Brasil. E era mesmo. Se machucou, depois eles do nada começam a ir pra balada, tem 3 nomes aí, John Kennedy, Alexander, tem o outro menino que eu não lembro o nome, talvez tenha um quarto, não sei. O Fluminense afastou os caras, afastou, estão fora. Do nada voltaram, acho que voltaram 3, e o John Kennedy na hora de voltar não volta, perde o treino. E quando volta no outro dia, 1h30 de atraso, o Fluminense afastou por tempo indeterminado. O Fluminense considera o cara... assim, não vou dizer persona non grata, como é o Belmonte lá no Palmeiras, mas é um cara que o Fluminense hoje dorme com 2 olhos abertos, porque se piscar um olho, o cara pode dar um milho e dar uma mancada. E aí surge também aquela velha especulação, será que não poderia o São Paulo trazer o John Kennedy? Vocês podem apostar, eu fui perguntado sobre John Kennedy, olhei a situação, fiz um estudo em cima do caso e acho que o São Paulo não vai investir no John Kennedy. Primeiro porque ele tem um valor estimado, tá? Estimado, de mercado de 7 milhões de euros, o que seria altamente impagável. Não dá pro São Paulo pagar 7 milhões de euros. Se você pensar que vale 4 milhões de euros, um jogador problemático também é caro. Pagar 20 milhões no John Kennedy de reais, você paga. Como pagou no André Silva, como pagou quase no isso no Orejuela. Pagar no John Kennedy paga. É um jogador de 21 anos que o futuro é talvez seleção brasileira, se ele tiver o coco no lugar. Se ele puser o coquinho no lugar. Enquanto não coloca a cabeça no lugar, não tem a menor possibilidade. Ver o futebol do John Kennedy, um cara decidindo Libertadores, eu gostaria de ver e você também gostaria. São Paulo tá disputando uma Libertadores, tá olhando lá, é o Palmeirinha na final... John Kennedy, pum, caixa, caçapa, acabou, ganhamos. É lindo. Mas essa teoria, até virar a prática, teria que voltar para o passado. Porque o John Kennedy do presente, talvez o do futuro, seja um cara problemático. E é isso que eu não gostaria mais de ver no São Paulo. Pelo contrário, os jogadores que se acham muito espertinhos no São Paulo, certo? Tem um aí que joga por aqui no flanco destro, tem um outro que se acha meia. O problemático eu gostaria de ver fora. Não que Luciano e Rafinha sejam problemáticos, mas eles acham que eles têm o rei na barriga. Eles acham que eles mandam bem no São Paulo. E eu acho que não é por aí. E você? Acha o que sobre isso? Comenta comigo aí, meu parceiro. Se você gostou do vídeo, deixa esse like também. Tamo junto. Abraço. Até a próxima. Valeu!